Boa noite, pessoal. Começar uma live aqui com o grande Marcelo Tigre, uma das maiores feras aí da história do nosso Vale Tudo MMA, casca grossa da pesada, old school. Esperar ele entrar aqui pra gente começar essa live que vai ser show de bola. Fala, Scarpelli, boa noite. Que honra estar falando com você. Pô, sempre fui admirador da sua história. Assim, eu gosto, meu canal é exclusivo praticamente pro pessoal old school, né? E você era um daqueles que faltava assim para eu entrevistar. E falar em old school não tem como deixar de citar o seu nome, né? Parabéns pela sua história, como lutador e como mestre também, e o engajamento aí do pessoal. Dá para ver que você é um cara bastante querido pelos seus alunos, pelos seus pupilos, e a gente vê isso. Pessoal, cadê o mestre que não chegou até agora? O pessoal cobrando aí, o pessoal querendo te ver aí. E que bacana. Para mim é uma honra estar falando com você. Das mais de 170 entrevistas que eu fiz até hoje, essa com você vai ser uma das que mais eu vou me sentir honrado. Muito bom estar falando com você, campeão. Scarpelli, boa noite a todos aí. É uma honra falar contigo, é uma honra participar do seu programa. E fico muito feliz de ter a turma aí toda interagindo com a gente. Antes de começar, né? Estou à sua disposição. Com certeza. A cobrança, a expectativa é forte. E falar com o pessoal, que muita gente vai fazer várias perguntas. O mestre, né, a gente até falou, acho que não sei se você vai dar um treino, enfim, você tem um compromisso daqui a pouco, então a gente combinou de fazer uma live de um determinado período, né? Mais ou menos aí 1 hora e tal, só para o pessoal saber. A gente vai tentar fazer ela aí nesse tempo, tentar abranger todos os temas. Primeiro de tudo, né? Como é que começou a sua relação com as artes marciais? Né, que a gente sempre tem aquele sonho, a gente vê aquele filme ali, O Grande Dragão Branco, os filmes do Van Damme, do Bruce Lee. Qual foi a primeira vez que as artes marciais mexeram com você e você olhou e falou assim, quero fazer isso um dia? A minha história, acho que é a história de todo mundo que vai para uma escola, principalmente uma escola pública, e que lá sempre tem aquele cara que é o seu problema na sua vida. É o cara que te atrapalha, é o cara que bate na sua cabeça, e sempre você quer ser mais forte, você quer se defender. E eu sempre fui fã do Bruce Lee, e eu via, né, eu tenho 2 partes da minha vida que falam que gostar de artes marciais e ver como uma forma de levar a sério e se profissionalizar, essas 2 coisas sempre andaram juntas. E o filme é como se fosse uma inspiração. É uma inspiração, é uma motivação, e que na época não se refere a hoje, que hoje você quer ver alguma motivação, você liga seu celular, liga a internet, você tem várias opções de ver vídeos super motivacionais. E antes não tinha isso, era só alguns filmes pontuais que fazia a gente se inspirar de virar lutador, de querer. Cantava demais. A minha infância eu tive muito esse encanto. Eu chorei naquele filme do Jean-Claude Van Damme, quando ele apareceu nos cinemas, Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que o cara chega lá na cova dele, começa a chorar. Pô, por que eu não aprendo a lutar? Então eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei esperando o Bruce Lee aparecer para mim. Pô, cara, foi um momento único, um momento mágico na minha vida. Mestre, a gente vai tentar fazer uma cronologia aqui da sua história, mas já fizeram essa pergunta aqui 3 vezes. O Ícaro Dias, vou até agradecer a pergunta dele, ele pede para o mestre contar a história do cinturão de ouro que ele perdeu na alfândega. Isso é uma longa história. Um dos cinturões que eu ganhei nos Estados Unidos, e esse em especial, eu fiz uma grande luta com um americano, John Lober, e realmente eu vim todo eufórico, e eu quando chegou lá na alfândega, eu com o cinturão, eu não levei para... Estou conseguindo te explicar direito. Eu estava levando ouro com rubi, só que passou da minha cota, e eu não imaginava que o meu cinturão ia entrar na questão.
Porque muitas pessoas vão para os Estados Unidos e compram bastante coisas, né? Então eu não coloquei, eu não declarei meu cinto, né? Na realidade, geralmente ninguém nunca vai declarar cinto, né? Que ganhou num evento. Então ele até hoje está apreendido, né? Então, uma oportunidade eu vou buscar esse cinturão, vou entrar aí com o advogado, ver como é que a gente pode recuperar um dos meus cinturões, né? Aí, por enquanto, ficam alguns aqui que eu sempre deixo um pouco à mostra. É esse aqui, ó. Esse aqui é o meu xodó. Ó. Esse Bonito demais, viu? tem aquilo ali também. Tem vários, mas esse é os que eu tenho um certo apreço, né? Quem tem história mesmo. E tem que pegar esse cinturão, né, mestre? Ele é seu, pô. Um dia ele Meu tem por que estar aí direito, né? Seu, tem que estar aí no Brasil de volta. Deixa eu fazer uma pergunta, o pessoal sempre quer saber qual a origem, se eu não me engano, o primeiro apelido que você teve, que na arte marcial todo mundo tem que ter um apelido ali. Acho que seu primeiro apelido, se eu tiver enganado, você me corrige, era Marcelo Alemão e depois passou a ser Marcelo Tigre. Fala um pouco da história do seu apelido, que é um apelido icônico, né? Scarpelli, eu vim do Vale Tudo, né? Eu não vim de uma arte marcial, aquela coisa. Eu vim da luta do jiu-jitsu, que queria mostrar supremacia, aquela coisa toda que vem da família Gracie. Então, meu nome era Marcelo Alemão, devido a uma história dentro do ônibus, indo para o Rio de Janeiro, participar de um. Não, para o Rio de Janeiro, conhecer meu irmão, que eu até então não conhecia. Então, o Marcelo Alemão, o alemão eu achava bonito o nome por ser alemão, eu sou branco, então eu disse, não, vamos me chamar de cada uma briga dentro do ônibus, que eu quero até pular os detalhes. Então ficou sendo Marcelo Alemão. Mas devido àqueles desafios, invasões de academia, essa época, que é a época da família Gracie, né, a gente querendo mostrar a supremacia, que a luta de chão era mais eficiente. Eu acredito que você acompanhou isso, né? Você sabe todas essas histórias, né? Então, meu mestre, Bani Cavalcante, ele estava com uma certa dificuldade de arrumar um patrocínio para mim. Porque eu invadia a academia para brigar, e a gente brigava, e às vezes não existia regras, era uma invasão, então existia a parte da lei, né? Então, eu já não conseguia mais arrumar um patrocínio. Então, estava muito difícil em Natal. Até acho que um amigo meu aí, um lutador aí também sabe do que eu estou falando, ele apareceu aí de um projeto, ele está aí falando aí também. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Então, o que acontece? Estava muito difícil para mim. Eu estava mais sem arrudeios, não adianta a gente ficar falando de arrudeios, porque se você puxar até a história da família Gracie, tem sim algumas partes, vamos dizer, nos dias atuais até um pouco fora do normal, né? E você vê que eu postei alguns vídeos meus no YouTube, né? Quem quiser também acompanhar lá pelo meu canal. E tem luta que eu dou cotovelada na nuca do adversário. E hoje eu vejo muitas pessoas comentando: caramba, isso é ilegal, ganhou porque fez. Não, gente, essa luta que está passando aí tem 25, 30 anos. E na época era permitido, era o vale tudo, não era. Até aproveitando esse espaço aqui para comentar sobre isso. Então, a luta valia fazer isso. A luta eu não usava protetor bucal, a gente não usava essa luva aqui, nessa luta que está passando aí atrás, eu estou usando uma luva com maior dificuldade, porque eu não estava habituado a isso, entendeu? Então, esse Marcelo Alemão estava aparecendo muito nas páginas policiais, e a gente estava com muita dificuldade de conseguir patrocínio. E o meu mestre, que sempre cuidou de mim, ele falou: Marcelo, eu não estou conseguindo arrumar nada para você, você ganha receio de te patrocinar. Eu falei: e aí, o que é que a gente vai fazer agora? Então vamos mudar o nome. Qual será o nome? Aí foi quando surgiu o nome Marcelo Tigre. Por quê? Porque eu sou fã do Rocky Balboa, do Sylvester Stallone. Então, aquele filme no Rock 3, que ele perde aquela vontade de lutar, perdeu o instinto. Então, ele começa
Aí o Apolo fala para ele, olha, você, quando eu lutei com você, você tinha esse olho de tigre, né, que é o Eyes of Tiger do filme, aquele soundtrack, aquela música. Então, como eu sou fã de carteirinha, tanto é que quando eu passei uma temporada nos Estados Unidos, a primeira pessoa que eu fui conhecer pessoalmente foi o Sylvester Stallone, até para saber um pouco mais do filme, desse momento meu aí. Então, devido a esse filme e essa música, mudamos o nome para Marcelo Tigre, que acredito eu que foi um grande sucesso e estamos aí até hoje. E mandar um abraço aqui para o grande Marcelo Jutz, também, que você conhece bem, um fera, casca grossa da pesada. Ele mandou um abraço aí para você. Pessoal, seguir também Jutz BJJ, ele também está com um seminário aí também no dia 25 de agosto. Se o pessoal quiser aí aprender com essa fera, é só entrar no @JutsBJJ. A Karina Grace também, filha do grande mestre Helson, entrou aí, mandou um abraço para você. Então, muita gente aí. Karina, além dos seus bem obrigado também. Aí. Receber então, um abraço é uma honra para mim. E uma honra também as demais pessoas que estão aqui na live. Mestre, se eu não me engano, em 91 que você começou a sua relação com as artes marciais, já começou direto com o Messi Bunny? Fala um pouco dessa época do seu início da sua relação com as artes marciais. Nessa época, a minha relação com as artes marciais de verdade, ela foi na questão de sobrevivência. Eu precisava de um espaço, como eu era muito novo e eu já estava na rua, para ser bem sincero, e eu não via nenhuma forma de trabalhar, até porque eu era menor na época, e não tinha como trabalhar, não tinha como arrumar um emprego, né? Então, eu cheguei numa academia de musculação, sempre gostei de treinar, mas as condições financeiras eram muito complicadas. Então, o que aconteceu? Eu cheguei numa academia de musculação e estava tendo um treinamento lá, e eu vi aquele glamour todo, um monte de lutadores de vale tudo, e eu perguntei a um menino que estava lá olhando o que era aquilo, e ele falou que eram os atletas, as estrelas de vale tudo. Na época era King Kong, Sérgio Ricardo Moraes, o gigante que mora aí no Rio de Janeiro, meu compadre. Então, aquilo ali eu cheguei para um moleque e falei, pô, você paga aí um almoço para mim que eu luto com qualquer um que está aí, nesse pessoal que você está aí admirando. E o moleque foi, você tem encorajamento? Tem. Ele pagou o meu almoço e eu fui lá, pedi para lutar lá com o pessoal, almocei, fiz a digestão, falei, pode chamar aí qualquer um luta. E essa foi minha relação com a luta. Fui lá para lutar não, apanhar, né? Apanhei muito, mas quando o mestre veio perguntar, não, você está bem? Quebrei nariz nesse dia, foi feio a coisa. Talvez eu não estou conseguindo me expressar, mas eu falei, não, eu estou bem sim, eu estou com o nariz quebrado, mas estou de barriga cheia. Então, para mim, está tudo bem. O que importa, a pancada maior estava no meu estômago, mestre. Então, eu estou tranquilo. Pode ficar tranquilo comigo. Eu até agradeço pela oportunidade. A partir daí começou o meu relacionamento com o mestre Bunny Cavalcante. E ele falou, pô, aparece aqui para treinar, é que eu te dou uma oportunidade, você tem talento, você tem chance. Então, mas não era o meu momento aquele. Eu aparecia lá, treinava um pouco, mas ia sobreviver, né? Eu não tinha apoio e respaldo de ninguém. Então, não é o meu momento. Aí, aos poucos, tinha uns eventos de Vale Tudo na época. Os eventos de Vale Tudo na época era evento de Vale Tudo na época. Era evento que o lutador caía do ringue, abria cabeça, o sangue jorrava, era uma coisa assim assustadora, né? Mas quem entrava nessa época do Vale Tudo já sabia que só ia para lá ou para o hospital ou até para o além. E era essa energia que eu absorvia, mas era um belo dia que eu decidi levar a sério de verdade. Conversei com o meu professor, fui lá pessoalmente, falei, olha, se você quiser me ajudar, eu entro aí para começar a treinar, seguir direitinho, o que o senhor falar, eu vou te obedecer. Ele falou, tem certeza? Você vai acabar o namoro, você vai parar de ir
beber, essas coisas. Eu falei, não, mas eu não bebo, eu não fumo nem. E não tenho namorado. Ele falou, não, então vamos para cá. Então, a partir de agora, você vai treinar comigo e vamos ver o que vai dar. Aí começou esse treinamento. Então, na realidade, eu não tive muitos. Eu não andei muito. Tinha uma roda de capoeira, eu ia lá, ficava brincando capoeira. Tinha um karatê, eu ia lá, até porque eu não tinha como pagar uma mensalidade. E a maioria dos lutadores que até venceram na vida foi através do mestre que sempre ajudou o discípulo, né? E eu fui um deles, né? Bacana. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco específica sobre o saudoso Mestre Bunny, né, que infelizmente veio a falecer vítima de Covid, né, e a história dele muito bacana, e a relação que você tem de amizade, de gratidão, que você sempre fala dele como um grande discípulo, e a gente vê nos seus alunos uma relação parecida, né? O pessoal está escrevendo aqui, muitas vezes a gente não pode ler, porque a gente tem que fazer essa live um pouco mais acelerada por causa do tempo, mas aí a galera toda, os seus alunos, todo mundo falando do orgulho de ser seu discípulo, é muito bonito ver isso. E uma pergunta que eu tenho, essa é uma curiosidade pessoal, todo mundo quando pensa em você como lutador, pensa no o cúmulo do cara raçudo, aquele cara assim, old school, raiz, tiver que lutar sem a perna, luta, o cara... Aquela coisa assim, o cara valente até o extremo. Mas isso já é algo que você conheceu dentro de você a partir da arte marcial? Ou antes mesmo, você sempre foi uma pessoa assim, raçuda, uma pessoa... Você está entendendo a pergunta assim? Algo que você conheceu dentro de você através da arte marcial, ou antes dela, você já era uma pessoa com essa força de vontade, com essa determinação? Scarpelli, eu não quero que ninguém... Eu não quero servir de exemplo para ninguém, mas o que você está falando para mim aí, eu não vejo que nada demais nisso de ter garra, de brigar com 2, 3, porque eu até hoje, enquanto eu estou aqui nessa terra aqui, eu ajudo, eu faço um trabalho social, não quero divulgar, eu ajudo a matar fome de pessoas. Então, o que acontece? Raciocina comigo. Passa fome, lutar. Lutar, passar fome. Então, o que a pessoa fala... Quando eu cheguei nessa Brasília, que o pessoal, quando via um treino, ficava todo mundo assustado. Só que, quando acabava o treino, eu tinha a minha comida, eu tinha a minha marmita. Então, se você analisar bem, a fome é a pior coisa que existe no mundo. É assustador isso. Então, se você pesar bem, se você analisar bem pelas histórias, pelas histórias, o ser humano que ele não tem nada o que comer, se um animal está com fome, ele fica agressivo, a força dele multiplica porque ele está sobrevivendo. Então, até na matéria que eu fiz na Grace Magazine, eu falava assim, pessoal, caramba, Marcelo, você tomou aquela pancada no estômago e tudo. Eu falei, não, rapaz, a pior pancada no estômago que eu tomei foi passar fome. Eu vim da miséria, entendeu? Eu ficava tomando café com um pouco de farinha, ainda tinha que agradecer. Até me lamentava e perguntava, pô, por que eu estou passando por isso? Porque eu não faço assim, entre aspas, nada de errado, eu tento ser um esportista, tento ir. E, meu amigo, então, se você pesar, até eu falo que eu poderia ter minha primeira derrota nas lutas se o cara não batesse em mim. Porque a partir do momento que ele bate em mim, ativa algo no meu subconsciente que eu tenho que sobreviver. Então, automaticamente vem a sobrevivência num corpo de um cara que está preparado. Vem a história dele. Não, querido, aí a gente briga até a morte. Eu até lembro de uma luta que eu fiz no Havaí com o Joe Charles, um cara de 140 quilos, um cara muito grande. E eu não estava bem preparado. Teve uma época que eu tirei uns 40 dias de férias, então eu estava bem tranquilo. E eu tive que topar lutar com esse cara porque estava no contrato do meu empresário e eu não podia desistir da luta. Foi lá no Havaí. Então, o que acontece? E o Pudim, Júlio Pudim aqui de Brasília, meu amigo, meu irmão, saiu daqui com um pessoal e foram lá para o Havaí para ficar comigo no corner, para me ajudar.
E eu lembro como se fosse hoje, eu estava lutando com esse cara, ele estava perdendo a luta, 10 minutos, e o cara em cima batendo, eu estava até, o rosto já estava até fora de lugar, e ele fala para mim assim, continua assim, Marcelo, fica aí, você vai perder, pela primeira vez na sua vida você vai perder. E falou alguns palavrões, né, que, pô, que eu não podia ter vergonha na cara, que eu estava numa situação quando estava ganhando, que realmente eu não estava ali. Mas quando ele falou que eu iria perder, eu não sei de onde eu tirei forças, eu virei o jogo e ganhei a luta. Eu só ganhei a luta. Essa luta aí, ó. Não, não foi essa não. Então, eu não desejo a fome para ninguém. Então, você passando fome e tem alguma coisa que você vai fazer, é igual um animal acuado. Você vai ter que ter forças do além, você não vai morrer. Você tem que sobreviver. Então, eu acho que é isso que sempre me deu essa... Não sei te explicar, mas eu acho que é isso. Que aí, como diz sempre eu tenho uma certa dificuldade de perder peso. Hoje eu estou com 110 quilos e eu tenho uma dificuldade enorme de perder peso. Porque até falando pelo meu mestre, ele sempre falou assim para mim, pô, além de apanhar, eu ainda vou apanhar de barriga seca. Hoje os caras fazem uma dieta aí assustadora. Tem pessoas que chegam até a falecer, porque o peso dele é X e ele quer bater o peso certinho no dia e por alguma coisa ele erra, passa mal, desmaia, porque não consegue, né? O organismo da gente não aceita isso e o meu não aceita, está passando fome. Por isso que geralmente eu luto no peso pesado e eu digo, olha, já que eu vou brigar, vou apanhar, então eu vou apanhar de barriga cheia. Entendeu? Mas a sua história é fantástica. Está todo mundo aí escrevendo exemplo de vida. E realmente, uma pessoa como você, assim, realmente merecia um documentário, um filme. Porque a sua história realmente é uma história cinematográfica, com certeza. Tudo que você viveu, quem sabe aí, né? Para Já, frente aconteça algo nesse sentido, porque já ou escrever um está, livro. Scarpelli já está em andamento o filme da minha vida, que é claro que se a gente não tem um cara do seu lado, um cara forte para ajudar, fica muito difícil. O Hadi Massu, um grande amigo meu, um pai para mim, já já chamou até cineasta para a gente sentar e fazer um filme assim. Apesar que não seria nenhuma novidade um filme vindo de um nordestino, né? Porque se você ver aí, tem o Sérgio Nascimento aí, que o que você fala da minha vida que, claro, se você for puxar bem, o que tem violências, assassinatos, o que você imaginar tem de tudo. E o Sérgio Nascimento, lá em Natal, ele tem um projeto que ele passa o dia trabalhando de pedreiro para ajudar as pessoas a treinar para comprar um kimono. E ainda vai para as competições, ganha de todo mundo. Então não é só o Marcelo Tigre que tem história de vida, tem muita gente, em Natal em especial, que tem tem vários lutadores aí do UFC que é lá do Rio Grande do Norte, Natal. Então eu acho que é a nossa raiz, nossas raízes do Nordeste que faz a gente ser forte, né? Assim, eu não sei te explicar. Não, com certeza. Tem a ver com aquilo que você falou. Então, eu acho que em muitos casos o pessoal do Norte e do Nordeste já tem uma história que o cara tem que superar desde de cedo vários problemas, enfim. O cara já tem Isso. com ele aquela garra, aquela raça natural. Né? Então, assim, é muito. O pessoal do Norte e do Nordeste sempre a gente tem que aplaudir, porque o pessoal Começando é. pela família Grace, que veio do norte, né? Do Belém, né? Exatamente. Então, É, falou de nordestino, falou de superação, com não certeza. adianta. Onde vem realmente onde vieram, por mais que, apesar que foram para o Rio, mas que vieram de lá do Nordeste, né? Do Norte, Nordeste. Então, é isso. Se eu for falar aqui, é o Tibau, tem agora o menino, até o Pitbull Brothers, é tudo lá do Rio Grande do Norte. Os caras são fenômeno. Tem muita gente. O Sérgio Nascimento aí, tem esse projeto. Até aproveitando, eu vou até mandar um abraço aí para ele, meu filho aí no Rio Grande do Norte, aí em Natal. E eu estou chegando aí que eu quero participar desse projeto. Vou até fazer vídeo, vou até direcionar aqui aos meus amigos para poder ajudar por lá, né? Aqui eu tenho um contato, uns bons contatos, ajuda o trabalho diretamente com o deputado federal Luiz Miranda, que a gente pode direcionar
dar uma força aí nesse projeto maravilhoso do Sérgio. E, enfim, é isso. Bacana. E depois a gente vai falar da sua academia, dos seus principais pupilos, enfim, a gente sabe que você tem a sua equipe também, aí você pode destrinchar aí quais são os principais nomes que você tem. E depois vamos falar também da sua relação com a família Gracie, né, que a gente sabe que nomes como o Carlinhos, o Renzo, o Carson, o Helson, são pessoas super importantes na sua história. A gente vai contar um pouco da relação de você com cada um deles, mas a gente não pode deixar de falar do mestre Bunny Cavalcante, né, que é uma lenda também dentro da história do jiu-jitsu e uma pessoa super importante dentro da sua vida e da sua história. Conta um pouco para a gente, né, da importância dele dentro da sua vida e também que a gente sabe que ele tinha aquele segredo, que ele conseguia falar aquela coisa que mexia com você. Então ele conseguia entrar na sua mente para te deixar motivado, para te preparar. Conta da importância dele na sua vida e também algum caos assim que demonstra que ele sabia te deixar ligado para você entrar pilhado numa luta, num treinamento, enfim. Conta algum caos engraçado com esse saudoso mestre. Cara, Scarpelli, para falar sobre o mestre, aqui no mínimo era 15 dias para falar dos causos. Causos, o que você imaginar já aconteceu na nossa vida, de bom e de ruim. Mas uma coisa que me impressionava no mestre, em primeiro lugar, eu conhecia a família Gracie através dele, né? Há 33 anos atrás, o Renzo foi dar um seminário na academia do mestre Bunny. Eu estava iniciando na luta. Então, Carlson Gracie, Carlinhos Gracie, ele tinha um relacionamento muito grande com todos. Ele era incrível como o meu mestre conseguia ter essas relações. E isso ele não guardava para ele. Ele não era aquele cara que guardava um amigo. Ele, ao contrário, ele fazia questão de unir todo mundo. Agora, sempre rígido, sempre ali atuante. Então, o que acontece com ele? Ou você seguia, ou você não aguentaria acompanhar ele. Porque ele foi um cara que conseguiu... Eu não consigo chegar próximo do meu mestre. Ele conseguiu, porque tudo que você une é fácil de desunir. E ele conseguia manter uma escala de lutadores e atletas de alto nível. Eu sempre falava para ele, mestre, eu fico louco que chega o dia da minha luta, porque treinar contigo, para mim, é intenso demais. E você sabe que às vezes vinha lesão, né? Mas não, sobrevive aqui para que a tua luta seja fraca. Então, eu não... Aí, através dele, eu fui conhecendo o Renzo. Eu não falo que eu conheço mais o Renzo virou família. O Renzo hoje está me ajudando. Claro que existem etapas da minha vida. Primeiro veio o Carlos Gracie, que eu fui para lá para ajudar o Ricardo Moraes, que tinha uma equipe muito grande, foi formada uma equipe no Rio de Janeiro, aí tinha Ricardo Moraes, Sean Álvares, tinha um Rony, tinha uns caras muito gigantes que não estavam precisando de lutador para ajudar eles a se preparar. Aí eu falei, olha, aí o Ricardo me liga, Marcelo, vem para cá aqui, eu arrumo uma grana para você. Mas é para fazer o quê? Não, só para sair na porrada com a gente. Eu falei, pô, eu apanhava sem ganhar nada, eu estou chegando já aí. Então, eu conheci o Carlos Gracie. Do Carlos Gracie, claro que tudo que a gente fazia, em especial minha pessoa, eu conversava com ele. Chega uma hora na nossa vida como atleta que a gente tem que tentar guinar para ir para o nível internacional, né? Porque no Brasil não tem como você manter um atleta. Todo mundo bate nessa tecla. O Marcelo Tigre aposentou. Eu não aposentei, eu não tenho como lutar no Brasil. E eu não tenho, infelizmente o Brasil não consegue manter um ritmo que um americano mantém. Por isso que nas Olimpíadas a gente está sempre muito abaixo da média devido ao suporte que um atleta tem, né? Então, aí eu conheci o Carlos Gracie, falei, ó, Carlos, você vai ter que me ajudar. O cara me ajudou muito aqui mentalmente, né? Como eu não tive estudo, né? Eu fui ter estudo depois que deu uma melhorada na vida, que eu fui fazer. Você olha para mim, você já vê um supletivo na sua frente, né? Fui fazer meu supletivo para poder fazer uma faculdade. Então, esse o nordestino, é isso.
claro, não só nordestino, de um modo geral. Eu aprendi muito com o Carlos Gracie Júnior. Aprendi muito. Eu tive a oportunidade de ver o pai dele, o Carlos Gracie. Eu conheci o pai dele assim de longe, e com pouco tempo, até pela idade também, faleceu. E eu fiz uma amizade muito grande com o Carlos Gracie Júnior. A partir daí, deu uma doida aqui na minha cabeça e muitas pessoas duvidavam do meu potencial de lutar na América, no exterior, em especial no Japão, porque no Japão onde tinha o Pride, onde tinha os eventos de alto nível, né? E eu falei, não, eu vou ter que tomar o meu caminho. Com muita luta aqui em Brasília, eu queria ir para os Estados Unidos, mas eu não tinha nenhum CAM, certidão de alistamento militar, que na época eu nem fui para o Exército, fugi de lá. Então, eu consegui através do Ataíde, o mestre Ataíde, que conseguiu passar esse visto para mim. Então, com muita luta, eu fui para os Estados Unidos sem saber para onde ir. Eu fui para um campeonato em Miami, primeiro campeonato de jiu-jitsu em Miami. E cheguei lá e falei, pô, Carlinhos, eu vim aqui para lutar. Mas você tá doido, Chico? Você vai fazer o quê aqui que não tem luta? Tem sim, eu vou só sair daqui sem lutar. E foi onde eu conheci o Relson Gracie, que é o pai da Karina Gracie, que está falando aí com a gente. E tinha o Relson Gracie e tinha o Jacaré. O Jacaré que tinha umas lutas de pit fight. E ou eu poderia ir para lá, ganhar $300 numa luta, lutar no cais ali em Atlanta, Geórgia. E tinha um Relson. Aí o Carlos falou, pô, vou falar com o Relson, ver o que é que a gente faz. Aí eu conversei com o Relson sempre um cara humilde, sempre um cara do bem mesmo, só tenho a agradecer demais. Ele não me deixou nem ficar em hotel, me levou direto para a casa dele, tudo bem que foi a pedido do Carlinhos, mas foi um cara que falou, pô, Marcelo, lá no Havaí tem luta, tem o Super Brawl, você poderia ir para lá, você poderia ir treinar lá, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou. Aí foi onde eu decidi ir para a América, para o Havaí. Fui para o Havaí, aí indo para o Havaí, no voo de Chicago, perdi minha carteira, perdi dinheiro, perdi tudo. O Hells teve que ligar lá para falar com o policial. Cara, tem muita história, cara. Mas acho que o nordestino sem história ele não é nordestino. Tá errado, tem alguma coisa errada nisso. Aí do Hells foi realmente onde abriu assim uma porta bastante grande para mim, que eu tive a oportunidade de lutar com o bicampeão mundial de jiu-jitsu. Porque você vê o tanto que o cara era treinado pelo Hells, o cara muito bom, depois abandonou o Hells, arrumou confusão com o Hells, a Karina sabe tudo isso, e eu cheguei nesse tumulto. E nesse tumulto foi minha oportunidade. O Hells perguntou se eu tinha coragem de lutar com eles, eu falei que com ele não. Mas com ele, o irmão dele, eu brigava na mesma noite com os dois. E, de preferência, um ia bater só de tapa. O outro que realmente eu ia fechar o punho, porque eu já estava um pouco cansado. Então, cara, isso aí foi o passo para que eu conseguisse um apoio, um patrocinador. Aí foi só alegria, né? Fui aprender a falar inglês, fui melhorando, aí fui lutar no Japão, aí é uma longa história. Mestre, nesse evento do Super Brawl, que é um que você, que o pessoal que não conhece o seu cartel, enfim, depois a gente vai falar sobre isso, que você tem muito mais lutas no seu cartel do que aparece no Sherdog, enfim, mas mesmo assim você, em termos de derrota você não teve. As que você teve, derrotas, foram por desqualificação e tal. Se eu não me engano, uma dessas derrotas foi esse evento, você deu um tiro de meta e depois falaram que não valia, é isso mesmo? Foi dessa luta do Super Brawl, né? O Scarpelli, antigamente não existia o exemplo. Em primeiro lugar, até às vezes eu falo, a pessoa entende que hoje não existe lutador bom e o lutador é diferente dos raízes. Não é bem isso, cara. Antigamente a gente não tinha essa mídia. Hoje um cara faz uma luta e ele cria uma fama da noite para o dia. Eu fui capa da Gracie Magazine, eu tinha feito 33 vale tudo oficial. Hoje o cara fez uma lutazinha, um eventozinho, ele é bom,
ele tem um sobrenome, o cara já não anda mais na rua. O cara virou uma estrela mundial. E isso é bom, isso não é ruim. Entendam bem os atletas atuais. Isso é bom, isso não é ruim. Mas na minha época, você tinha que fazer 30 vale tudo para que você está parecendo aquele cara ali. Aquele cara parece que é bom. Entendeu? Então, o Relson me ajudou muito sobre isso. Essa luta aí que eu dei um chute na cabeça do lutador, se eu fosse lutar com ele hoje, eu ia dar 2 chutes nele. Não era só um, eram 2. E por quê? Porque valia fazer isso. Valia fazer isso. Entendeu? Então, agora você, foi o que o Relson conseguiu provar, você vai lutar num evento que não é seu. Cara, existe isso em tudo que é lugar. O cara não vai deixar você ganhar. O cara vai criar qualquer coisa para que você passe como errado. Não adianta. Não adianta eu fui lutar nesse evento, pô, o cara estava morto, já tinha ganhado dele. O cara, não tem como levantar a mão do outro. A corrupção ela existe em tudo que é lugar. Sobre o Sherdog. Sobre o Sherdog, pô, tem alunos meus que participaram de um evento com o Sherdog, tudo bonitinho, e lá no Sherdog está dizendo que ele perdeu a luta. O Sherdog em si, que veio para ajudar, ele só atrapalhou. O Rickson Gracie tem mais de 400 lutas, lá o Rickson tem 10 lutas. Então, eu não coloquei meu currículo em Sherdog, nem vou colocar, porque ali perdeu credibilidade até pelos, assim como existe em qualquer profissão, pelos os lutadores falsos, né? Falsos lutadores, que vai lá, quer criar uma carreira bonita, aí começa a colocar, não sei se acompanham isso, que a maioria de muitos lutadores no Sherdog nunca nem lutou e está lá que ele lutou no evento. Ele criava. Hoje está um pouco mais, vamos dizer, estão olhando mais para isso. Mas antigamente o cara criava um folder, que qualquer criança hoje faz um folder e coloca lá fulano e cicrano, mandava lá para o Sherdog olhava lá, conferia e está tudo certo. Então não tem como você ver minha história pelo Sherdog. Agora tem como você ver minha história pelo YouTube, que eu pude colocar várias lutas minhas, eu tenho mais de 100 lutas. Entendeu? Acho que lá, no mínimo, deve ter umas 80. Tem umas 10 ou 15 aí que eu vou estou tentando resgatar. Porque agora eu virei cyber, né? Eu virei cibernético, né? Agora eu sou, estou virando blogueiro. Eu entro nesse mundo, ou toda a nossa história vai ficar esquecida, inclusive a do meu mestre. Entendeu? Então eu tive que me adaptar. Como eu vim sempre da luta do chão, eu tive que aprender a lutar em pé e tive até que me profissionalizar, porque eu estava levando muita canelada. Toda luta, quando acabava uma luta, eu ficava internado, porque eu não podia mexer minha perna, porque minha luta em pé não era tão boa. Então eu tive que me atualizar, né? Se reciclar nas artes marciais, porque tudo vai mudando, né? Mas, infelizmente, tem os safados que criam algo que não é. Entendeu? Então, não tem como ninguém ver o meu currículo, nem o do Renzo, nem do Rickson, pelo Sherdog. Não tem como. Tem que ver ao vivo, tem que pegar olhar aí, vai ver no canal. No meu caso, eu não preciso, tá fácil, porque eu não fiz muita luta comparando com essas lendas aí. Os caras fizeram luta aí incalculáveis, até quando o corpo já não dava mais. E o meu eu consegui praticamente gravar tudo. Não, e o mais bom que o pessoal sabe, se eu não me engano, são 104 lutas, 104 vitórias, né, mestre? E falando exatamente do que você falou sobre cartel no Sherdog, eu também não sugiro ninguém olhar, por exemplo, o pessoal que acompanha a Old School, o pessoal lembra muito bem de nomes como Joil de Oliveira, o Evangelista Ciborgue. Se você pegar o cartel deles e for olhar só o Sherdog, eu já tive a honra de entrevistar os dois, tem mais de 15, 20 vitórias dos dois que foram eventos oficiais de Vale Tudo, com público e tudo, e não tem essas lutas no Sherdog. Então tem totalmente irregular se a gente for pegar o cartel deles no Sherdog. Eles tiveram mais de 10 vitórias que não tem no Sherdog. Então, no seu caso, é mais um que a gente não pode olhar. Vê se pode. Você, com toda a sua história no Sherdog, fala que você teve 16 lutas. Isso aí você lutava por ano, pô, né?
Eu acredito que 16 lutas eu fazia dentro de um mês. Por quê? Olha só. A gente tinha um grupo que era eu, Ricardo Moraes, King Kong e o Mestre Banda. A gente entrava num Fusca e saía desafiando todo mundo do Nordeste. Ia numa rádio e falava, olha, vocês aí que vivem batendo em mulher, chegou um homem na cidade. Vocês saem de casa aí que chegou homem para bater em vocês. Desafiava todo mundo. Mas só te cortando, aí você vai concluir essa história. Essa história, eu ia até te fazer uma pergunta sobre ela. Essas histórias são boas para o pessoal que vai acompanhar essa live. Eu vou deixá-la salva aqui no IGTV, do @MMA Debate Oficial. E amanhã eu vou colocá-la no YouTube, no canal MMA Debate. O pessoal que puder, se inscreva. E o pessoal que estiver assistindo, principalmente no YouTube, se for o caso de alguém que não conheça a sua história, é bom saber toda essa história sua. Então, todos esses causos verdadeiros que você conta sobre a sua história de vida tem que ser contada para essa geração saber que tudo que tem hoje em dia foram pessoas como você que desbravou lá no passado, enfim, para que hoje em dia lutadores aí ganhem 400 mil por uma luta. Então você lutava, igual você falou, muitas vezes por um prato de comida, vamos colocar assim. Né? Assim. Então a sua história tem sempre que ser contada. E uma das histórias que eu acho mais legais é essa do Fusca, que você vai continuar contando. E se eu não me engano também, você aprendeu a dirigir na marra também com esse Fusca, não foi? Conta um pouco dessa história que o Messi Bunny fez você aprender a dirigir. Ele, não sabe, vai aprender agora. E sobre como que eram essas visitas que vocês faziam nas academias. Cara, eu vou ser bem sincero, incrível como o aluno cria uma identidade com o mestre. E o Bunny Cavalcante, ele é idêntico ao Carlson Gracie. Ele é idêntico. Parece que eles são filhos. É filho do Carlson. E eu, sem querer, na hora que eu estou dando aula para um aluno, eu começo a imitar meu professor. Eu imito ele naquela coisa agressiva. Só que meu professor é uma raridade. Então, eu consegui, com muita luta, comprar um Dodge Polar. Eu troquei numa moto, foi um tumulto. Eu consegui comprar um carro, só que eu não sabia dirigir, né? E meu professor, tudo que eu queria na vida, eu tinha que pedir para ele, mestre, me ajuda aí a dirigir. Não, tá tranquilo, vamos lá. E ele entra no carro e fala, leva o carro aí. Eu falei, mas como? Eu não sei como dirigir, mestre. Vai logo. Aí começa a gritaria. E eu, como é que faz? Ele, puxa aqui, vai embora, sai batendo nos carros. Cara, eu não sei nem te explicar, mas é assustador. E o detalhe, o pessoal buzinando na rua, descia do carro e ela, por que você está buzinando para mim? Eu estou aprendendo a dirigir. Você vê a inocência que era. Eu ia discutir com o cara dizendo que eu estava aprendendo. Deixa que para você dirigir um carro, você tem que procurar uma autoescola, fazer todo aquele processo, que na época não tinha isso, né? Então, o que a gente fazia? A gente viajando nesse Fusca, que não era beira do Ricardo, a gente saía desafiando tudo que é lugar onde a gente chegava. A gente brigava dentro de galinheiro, a gente brigava na praça. A gente, quando não tinha mais ninguém para brigar, eu saía na porrada com o Ricardo Almeida, porque todo mundo queria ver o gigante. Era o Davi e o Golias. E foi nesse momento que o meu cartel ficou muito grande. O Ricardo não tem tanta luta quanto eu, nem o King Kong tinha. King Kong tinha quase 150 quilos. Então, por quê? Porque quando chegava todo mundo desafiando, aí os caras diziam, não, com vocês eu não vou não, mas com aquele ali eu vou. Então só sobrava para mim. E eu achava ótimo, falei, beleza. Então, às vezes eles ficavam tudo frustrados, porque eles não conseguiam lutar. E eu tinha luta de sobra para mim, porque eu era um magrinho, eu era o pequeno da época. E foi onde eu fui fazendo o currículo, né? Como se fosse, é um trabalho, né? Então tem muita história, cara. Eu não sei nem por onde começar sobre essas maluquices do mestre. Mestre, a gente combinou o horário, né? Daqui a pouco a gente está estourando ele, mas tem algumas histórias que a gente não pode contar. Uma história falando dessas que é bacana para o pessoal saber como que você é um cara raiz. O Ícaro Dias fez uma pergunta, ele já mandou ela lá atrás, já mandou umas 2 vezes. Vou fazer essa pergunta sobre uma época, não sei se tem uma história que você brigou com um cachorro por causa de comida. Até aproveitando, eu estou vendo aqui uma pessoa que é da minha época, até aproveitar aqui onde está todo mundo vendo, de uma das brigas aí, a Sueli que está passando aí, ela junto com a amiga dela, eu até agradecer aqui, eu preso, ela levava comida para mim. Ela, lá dentro
da delegacia devido às brigas. Então, eu quero agradecer por aquela comida, porque na época, hoje o pessoal até reclama de uma marmita lá no presídio. Na minha época era difícil, essa marmita não chegava, não. Então, se não fosse alguém que gostasse da gente, morria por lá mesmo. Enfim, qual é a pergunta? Sobre uma história de uma briga que você teve com um cachorro por causa de comida. Com certeza na época das vacas magras, enfim. Scarpelli, cara, isso é uma coisa assustadora, é o que eu estava te falando. Eu vou falar algo aqui que eu fico até sem graça para falar. Mas eu tinha uma namoradinha e a gente se encontrava lá na pracinha e a gente ficava namorando e o momento que eu me excitava eu começava a passar mal. E ela falava, por que você está passando mal? Eu falei, eu não comi ainda. Então, na hora que eu me excitava como homem, eu começava a passar mal. Ela, não, então vamos lá. Eu não podia entrar na casa dela porque eu era filho de empregada doméstica. Então ela falava, você vai lá para trás que eu vou jogar as batatas da mesa lá no quintal, minha mãe não vai ver. E aí você come batata doce. Sabe, aquele interior, todo mundo comeu e fica as batatas doces na mesa ali, aquele enfeite. E ela ficava jogando as batatas doces, só que lá tinha um cachorro. Esse cachorro a gente brigava, era sério, eu e ele. Então ele me mordia, me atacava, era um vira-lata meio agressivo ele. Só que eu falei, não, você pode me matar, mas eu vou comer aqui, eu vou encher meu bucho. Né? Fala bucho, não é nem barriga. Então, cara, eu ia lá toda noite. Isso já estava virando rotina. Meu braço todo arranhado e tudo. O cachorro desistiu, virou meu amigo. Virou meu amigo. Quando eu chegava lá, ele já sentava. Eu olhava ele falando comigo, cara. E aí, Marcelo, beleza? Eu vou comer aí e tal. Fazia um carinho nele. Então era isso, cara. Eu comia batata doce misturado com areia por causa desse vira-lata. Entendeu? Então, é isso. É por isso que quando o pessoal fala que a luta vale tudo até a morte, pô, eu já estou morto, cara. O ser humano que não tem comida na barriga, ele já está morto. Ele não existe, ele é fora da... Ele é abaixo da linha de pobreza. Eu não tinha comida, passei por uma situação muito feia, séria com minha mãe, entendeu? Problema de alcoolismo, pô. Eu sei o que eu sofri. Então não era um cachorro vira-lata que ia me parar, não. Ou ele virava meu amigo, ou se brincasse, ele, apesar que eu não sou chinês, mas ali eu ia comer, ele mesmo poderia virar meu almoço, ou minha janta aquela noite. Eu sei que é sarcástico, mas é real, é verdade, dói. Mas a maioria das pessoas que estão aí tem uma história parecida com a minha. Então sabe do que eu estou falando. Exatamente, história de vida, né? E hoje em dia, você que viveu toda essa situação, você consegue enxergar a situação com outros olhos. Sueli aí, olha o que ela está falando aí. Ó. Aí, Marcelo, você também muito generoso, dividia sua marmita lá no Alecrim com qualquer pessoa que estivesse com fome. Então, é exatamente isso. Ou seja, você viveu essa situação e hoje, quando você encontra alguém assim, você ajuda. Se eu não me engano, só para complementar essa história, eu vi uma entrevista sua que muitas vezes chega uma pessoa lá na academia, vamos supor, um mendigo, alguma coisa assim, você dá um banho, deixa o cara tomar um banho, dá um prato de comida. Conta um pouco, eu vi que você não quis falar, mas é bom, porque você é uma pessoa que todo mundo sempre conta várias histórias da sua generosidade. Contem um pouco dessa filantropia que você faz, que é muito bacana o pessoal saber também. Eu tenho essa... É porque, geralmente, na polícia as pessoas falam, olha, aí mexeu com um colega de farda, né? E às vezes chega um cara que mora na rua, era um grande lutador. O cara, eu vejo eu sendo ele. Entendeu? Então, quando chega, eu já tive até muitos problemas de ele deve estar assistindo aí, que ele não conseguia ver isso. A pessoa chega lá e vinha com aquela história bonita e tudo, eu falei, vem cá, vai ali que eu tô com roupa ali, toma ali um banho, tu vai ficar aí uns dias até eu arrumar um dinheiro para você quer voltar para sua cidade. Eu dava um suporte para ele, claro que a maioria dessas pessoas são complicadas. São pessoas que estão passando por um momento difícil. E muitas das vezes os meus alunos que estavam mais próximos aceitavam isso. Falei, você tem que ver que você é aquilo, eu sou aquilo. Então aí eu cuido, troco a roupa,
dou comida, alimento, converso e tento achar alguma direção para essa pessoa, porque eu passei por aquilo. Eu passei por aquilo. Ó, Scarpelli, se eu estar conversando com você aqui, se você escutar do lado aqui, se começar a sair uma música do Zé Ramalho, aquele Garoto de Aluguel, que eu morava na Rua do Motor, no Rio Natal, do lado era o Turismo e do mesmo lado era a Rua da Lagoa, que o Sérgio sabe do que eu estou falando. Eu ficava escutando lá no Muralhas, onde o pessoal rico lá, escutando Zé Ramalho tocando, e eu com fome em casa. Então, quando eu escuto uma música de Zé Ramalho, em especial essa daí, às vezes eu peço até para sair, porque eu fico com vontade de chorar. Então, eu sempre falei para Deus, enquanto vida eu tiver, e hoje a comida chega aqui na minha casa em abundância, hoje eu continuo fazendo a mesma coisa. Lá em Natal eu pegava essa marmita que ela estava falando, que eu ganhava de patrocínio, eu colocava aqui no meio, pegava uma colher, eu dava uma colherada e passava para cada um aluno que estavam na mesma situação que eu. Às vezes era 6 para comer uma marmita. 6. O Ricardo Moraes sabe disso. E hoje aqui é a mesma coisa. Só que hoje aqui tem um suporte maior. O Luiz Miranda pegou a parte do salário deles, fez doação, distribui cesta. Falou, pô, manda para aquele local ali, ajuda aí, ele ajuda. O rádio é o meu paizão, que, pô, na época da pandemia a gente dava 1000 marmitas por dia. Então tudo que hoje eu me envolvo vem um alimento na frente. E eu sei que isso é um lado espiritual. Então eu não desejo isso para ninguém. Se precisar de ajuda, em especial comida, ela chega. Mestre, a gente combinou aquele horário, né, que você tem um compromisso, mas a gente pode fazer duas perguntas finais? Claro. E já deixar o compromisso que eu estou vendo aqui, o pessoal com várias perguntas, tem muita história para contar. Da gente fazer, lógico, a gente vai marcar isso antecipado, a gente fazer a parte 2, né? E com você, uma hora de conversa é muito pouco. Vamos fazer a parte 2, para poder falar mais do meu mestre, Bano, esses dias dele aqui, o que a gente passou, né? O que me fez ser um aluno especial dele, o diferencial, o porquê que eu não... Aí você fala assim, você esqueceu de perguntar por que eu nunca lutei o UFC. Eu nunca lutei o UFC porque, na época, até o Minotauro, aconteceu isso com o Minotauro, todo mundo começou a chamar o Minotauro de traíra de Creonte, que ele teria que ir para uma outra equipe, senão a matéria que saiu do Minotauro foi falando assim, Minotauro abandonou o mestre dele e tal, e tal, e tal, e tal. Eu recebi a mesma proposta, mas eu não aceitei lutar no UFC porque lá eu ia representar um outro mestre. Ou você luta por aqui, senão não tem como você entrar. Eu falei, não, tudo bem. Eu quero morrer com minha lealdade, com minha hombridade. Quando você perguntou quantos mestres eu tinha, eu não consegui te falar. Eu só tenho um, né? Então, eu só tenho um Deus, né? Então não tem como eu estar mudando de time. Isso é da minha personalidade que eu aprendi com ele, viu? Então, não é só uma live que a gente vai conseguir falar de tudo, né? Então, vamos deixar pré-agendado para a gente dar uma continuidade, né? Com certeza. E aí a gente pode, no dia, fazer a live também, a participação de algum pupilo seu que você queira, um destaque maior, enfim. Falando nisso, até ler uma das últimas mensagens aqui, o Rafa Tigre falou de um evento que vai ter acho que é dia 17. Dia 17 agora, um evento aí que está disponível. Águas Lindas? Isso. Os eventos estão voltando aqui, tem um evento, tem 3 eventos agora, assim. Um é o Bushido, do meu aluno Mário Samurai, ele está fazendo um grande evento de submission, de Muay Thai, tem um Petrone Tigre que vai lutar, e já tem esse do Igor Stronda, o cara, ele está colocando um evento de MMA dentro de um local gastronômico de sushi, é o Caen, na BR-070. Pô, os caras estão trazendo, é o que eu te falei, né? Estão trazendo, levando o MMA para um outro patamar. E a nossa turminha está indo, né? Só que eu não quero falar tanto, porque
como eu te falei, o pessoal tem que primeiro sofrer um pouco, porque, pô, eu sofri, só a nossa equipe apanhou pra caramba? Não. Então vamos devagar, vamos ganhar primeiro, né? Então não tem como tem que primeiro trazer a vitória aí pra gente conversar sobre ela. Entendeu? Mas, mestre, falando da sua academia, da sua equipe, é lógico que depois, se você deixar de citar algum nome, o pessoal vai te mandar inbox. Pô, mestre, esqueceu de falar de mim, enfim, mas se você pudesse citar aqueles alunos, né, que são que você com toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, você aponta que vão ser lutadores de destaque, quais que seriam hoje em dia, lá da sua equipe? Cara, eu tenho um cara, um moleque muito novo aí, 17 para 18 anos, é o Andrade Tigre, ele tem uma vontade de aprender, só que ele está começando, eu não posso falar, tem muitos, tem o Rafael Tigre, o Petrônio já é bem antigo, é um menino que é um cara que eu tenho meu respeito, o Mário Samurai, mas como eu te falei, eu não sou tão bom quanto meu mestre. Hoje eu estou aqui pronto para lutar. Eu ainda não estou. Eu consegui já formar atletas, mas que pararam por algum motivo. Não, eu vou ter que fazer isso, trabalhar. Não seguiu essa linhagem que meu mestre conseguia. Porque entender a mente humana é totalmente complicado. Não tem como você entender a mente humana. A mente humana hoje está, eu não estou bem hoje. E meu professor conseguia manter esses guerreiros para seguir uma linhagem ali de lutador e virar campeão. Eu ainda não estou ainda nessa pegada. Então eu não quero nem trazer ninguém até você se ele não estiver realmente no compromisso com a nossa arte. Você é um lutador, você é um cara que ama a luta, você vive isso todos os dias. Não adianta você abrir um vídeo, você está falando comigo, está olhando ali uma luta ali atrás, porque você é um guerreiro dentro de você. Mas por algum motivo você não seguiu a carreira do lutador. Né? Está aí agora entrevistando os lutadores. Então eu quero esperar um momento certo para que eu apresente para você uma estrela, um cara que está ali, que quer realmente viver do MMA, como eu te falei, hoje está muito bom. Hoje o cara faz 2, 3 lutas, virou celebridade. Quem não quer virar celebridade? Quem não quer dar orgulho para um país, para uma nação? Quem não quer? Todos queremos. Quem não quer ser o orgulho da mãe, orgulho do pai, orgulho da namorada, da esposa, do amigo? Não é isso? Mestre, fazer agora a pergunta final, que são rápidas, são 3 perguntas em uma, hein? A primeira é, daquela época, na época você, do seu auge ali, das disputas nos anos 90 e tal, nos anos 2000, quem que era a pessoa que você não lutou, que você gostaria de ter lutado? É a primeira. Depois hoje em dia, quem que você olha, pode ser de qualquer evento, do Bellator, do UFC, qual lutador que você olha o jeito dele lutar, a raça, aquela coisa toda, e você enxerga muito dele, muito de você nele, fala, esse cara lembra o meu espírito, aquele cara que você gosta, que você se identifica com ele. E se você pudesse, que eu já vi que você já declarou que não encerrou ainda a carreira, que gostaria de fazer uma luta final. E com quem que seria essa luta? E o pessoal está até perguntando, que talvez possa ser a resposta, se você tem algo contra alguma treta, alguma coisa que o pessoal perguntou contra o Valide, e se seria uma ideia boa uma luta sua com o Valide, por exemplo. São essas perguntas todas numa só. Em primeiro lugar, eu não tenho nada contra o Valide. O Valide deixou de ser meu amigo porque eu sou louco pelo Renzo Gracie. E que eles têm uma treta, não sou eu. Entendeu? Então, eu não quero... eu tenho o Júdice também aí, que tem o que falou aí há pouco tempo aí, que mandou um abraço. Já teve um problema com o Valide. Eu não quero ter problema com o Valide, porque tem muita gente que quer bater nele. Eu não quero ser mais um para bater no Valide. Até porque Renzo Gracie, que quer fazer um vale tudo com ele se vira lá com ele. Eu vou estar lá no corner junto com ele. Então não vejo o Valide como... Não posso nem falar mal dele, porque já tem gente demais falando mal dele. Não vai ser eu, não. Eu estou fora disso. A briga é com ele. Não é por medo. Eu não tenho medo de ninguém. Não tem. Está longe disso. Entendeu? Agora está todo mundo ali querendo pegar o cara. Por que eu vou entrar na fila? Não. Ele tem gente que realmente dá conta dele, e eu vou estar torcendo aqui pelo meu amigo Renzo, porra, que é onde eu estou. Eu conheci o Renzo através do meu mestre Bando Cavalcante, e ele que está conseguindo me dar uma força
nesse momento dessa minha perda, parece que nunca acaba, parece que quando eu penso que ele já foi, ele nunca vai, está aqui na minha mente, está no meu dia a dia. Então, eu não tenho pretensão de lutar com o Walid. Eu quero lutar como um profissional. Quem aparecer, também não estou lançando desafio. Eu vou lutar. E outra coisa, eu quero lutar com o melhor. Eu quero fazer uma luta decente, que a gente possa ir até direcionar a bolsa, uma bolsa decente, para que vá para a população carente. A gente tem que fazer, a gente tem que valorizar o que nós fazemos de melhor, entendeu? Então, eu não quero comprar uma briga aqui, ó, o Ryan Gracie, que era o meu amigão, né? Fui até lá na porta da delegacia para poder ficar lá do lado dele para o que ele precisasse. Ryan Gracie, eu já tinha que segurar ele, que ele já em campeonato metia a mão no Walid, era aquele tumulto. Tenho filmado isso no meu Instagram. Então, eu não tenho, não vou falar sobre isso nessa questão. Agora, eu sou lutador, eu vivo disso, estou até sem dinheiro que eu não estou lutando. Eu vivo da grana da luta, dos meus alunos, né? E agora indo para uma outra. Agora eu estou pensando em finalizar o filme, né? Começar não, que já está lá do meio para o fim, mas eu não tenho. Estou pronto para lutar. Aceito desafios? Claro, não tem problema nenhum. Lutador é para isso mesmo. Mas não. Walid já tem muita gente querendo bater nele. Eu não estou nessa lista, não. Eu só fiz a pergunta aqui que me passaram, mas você esqueceu de falar da época que você estava ali no auge da nativa mesmo. Quem que era o cara que você não lutou, que você gostaria de ter lutado, e quem que hoje em dia você olha e você identifica muito da pessoa em você, um lutador que você tem, que você olha para ele e fala, pô, esse cara tem uma raça que lembra eu lutando. Cara, eu vou ser bem sério, na época lá, eu sempre quis lutar com os topos do mundo. Na época, eu olhava o Tom Erickson, cara. Eu queria lutar com o Tom Erickson. Tom Erickson chegou aqui no Brasil ganhando de todo mundo. Gigante, né? Gigante. Eu queria lutar com o Tom Erickson, eu queria lutar com o Mark Coleman. Eu queria lutar com os melhores da época. E por algum motivo, e até mesmo a gente estava quase se acertando na época com o pessoal lá da Shootbox, mas a equipe lá da Shootbox, lá do Rudimar Fredigo, né? O Rudimar, isso. Eles fizeram isso. Eu fui aqui para os Estados Unidos e esses caras passaram a dominar o Japão. Parabéns para ele. Então, quando começou a ter uma certa rivalidade para a gente lutar, fez isso. Ó. Os caras foram para um outro nível. Pô, e eu só aplaudi. Eu aplaudi os caras. Entendeu? Em especial a todos, porque os caras foram diferencial. Criaram um grupo muito diferenciado e trouxe muita alegria aqui para o nosso Brasil, entendeu? Então, eu queria lutar com todos, que era um diferencial. Eu me sentia assim e não me frustrei porque a inimizade que eu arrumei no ringue, eu lutei. O Buda, que era aluno do meu mestre, e traiu o meu mestre, foi no jornal, desafiou o meu mestre, chamou o meu mestre de tudo que você imaginar de ruim. Eu falei, você pode até lutar com o meu mestre, mas você vai ter que passar por mim. E ele, como já era um faixa preta, eu ainda era um roxa, ele saiu daqui, ele saiu de Natal, foi para o Rio de Janeiro, com apoio da época do Mansur, ele invadia a Gracie Barra do Carlinhos Gracie, onde eu estava treinando com meus amigos, e invadia a academia dele para brigar comigo. Aí foi onde eu falei, para que tudo isso, gente? Não vai ter o Pentagon Combate, que o Renzo lutou com o Eugênio Tadeu, lembra disso? Lembro. E teve aquela briga toda. Pronto. Aquela luta ali, eu que criei aquilo. Eu falei, pô, vamos para lá. A nossa luta não precisa colocar bolsa, não. Nós somos trocados para quem ganhar, que aqui a parada não é pessoal, então vamos lá para dentro, pô. E, ó, foi a luta que mais eu me destaquei, mais apareci, que eu quebrei nariz e passei a mão no rosto, fiquei lambendo sangue, aquela euforia da vitória, né? Então, os caras que eu queria lutar por problemas pessoais, eu briguei, pô, lutei de verdade e deu tudo certo. Agora, os dias atuais, você me fala, eu não consigo ter um brilho que a gente tinha até um tempo desse com o José Aldo, com o Anderson Silva. A gente antigamente parava, hoje é a luta. Então, hoje a gente já não está mais fazendo isso. Então, o Brasil está precisando de uma estrela. Hoje, o que a gente estava contando, claro que ele vai dar a volta por cima,
que ia ser o topo agora, que era o cara lá do Pitbull Brothers, né? Ele fez a última luta agora e pecou ali, tomou aquele pescoção ali, entendeu? Então, eu não consigo ver ninguém. Vocês, lutadores que estão nos assistindo, essa é a chance de vocês. O Brasil está precisando de um herói. O Brasil está precisando da gente sair com a namorada ou com a esposa para um local. Não, vamos ter que ir ali que o Renzo Gracie vai lutar. Vamos ali que o Anderson Silva já está lá. Vamos ali que o José Aldo vai lutar. Mais forte que o mundo. Está faltando isso para nós. E hoje a gente tem que se contentar com o Zé Aldo já com a carreira praticamente, entre aspas, encerrada. Dar um show daquele e a gente ficar todo, graças a Deus, que deu certo. Antigamente não, a gente já ia, não, vai ganhar quanto tempo? Royce Gracie vai lutar. E, então vamos lá que ele vai ganhar mesmo. Então está faltando essa energia para nós. Como no mundo do boxe, tá faltando um peso pesado decente. Então, brasileiro, alunos que estão ouvindo essa live, cara, é a chance de vocês. O Brasil está precisando de um herói, de um lutador que está vivendo para isso. Eu vou levar o Brasil nas costas, eu vou ganhar, eu vou vencer. Eu vou ser o herói da nação. Cara, isso não tem preço, cara. Então eu não posso falar. Eu torço por todos os brasileiros. Torço por todos. Brasil, o que vai lutar o Brasil? Vou ter que ver. Eu sou patriota e eu preciso... Eu torço para o nosso... Apesar que eu fico muito... Eu evito até a rede social, o Scarpelli. Porque, meu irmão, você fica suando vendo rede social. Os caras falam muita besteira, cara. Isso vai me dando uma dor no coração, cara. O brasileiro perde, você perdeu lá, o Brasil perdeu para a Alemanha. Meu irmão, a gente vira alvo de chacota. O Anderson quebra a perna, aí é canela, quebrou a canela, o cara cria um chiclete, aquele trident de canela. Os caras não sabem chorar com o brasileiro. Fica rindo da nossa desgraça. Então, eu evito a rede social porque eu fico puto da vida com isso. Né? Já enquanto os Estados Unidos criam, o lutador se machuca para tudo, vamos cuidar dele. É aquela tensão, cara. Por isso que a gente fica para trás, né? Desabafo. Não, bacana. E ninguém melhor do que você para falar isso. E a sua opinião tem um peso muito grande. E, mestre, agora fazer o encerramento mesmo, com você, a gente fez aí mais ou menos 1h10 de live, mas ficou pouco, hein? Então a gente já vamos deixar o compromisso aqui para a gente fazer, a gente vai alinhar direitinho para a gente fazer essa segunda parte e espero que o pessoal tenha gostado, a gente vai fazer uma parte 2, espero que você tenha gostado, foi uma honra para mim ter conversado com você, e o pessoal sempre manda inbox para mim, poxa, o canal MMA Debate devia chamar canal Vale Tudo Debate, porque a maioria dos entrevistados são pessoal old school. E assim, por causa de uma entrevista dessa, o pessoal já sabe a resposta. Por que eu gosto de entrevistar o pessoal Pelé Land, Joil, o Evangelista Ciborgue, por aí vai, Marco Ruas, Pedro Rios, o pessoal que viveu essa época de ouro, o mestre Helson, pai da Karina, nossa querida Karina, está aí, uma pessoa que você vê, que você conversar com o Helson, além dele ser um cara engraçado, carismático, é um cara casca grossa da pesada das antigas, tem história para contar. Então, assim, conversar com vocês é sempre um aprendizado, além de toda a sua história dentro do mundo da luta, dentro do ringue, sendo um vitorioso que você foi e agora como mestre, a sua parte de filantropia, todo mundo sabe que além de ser esse guerreiro, você tem um coração muito grande, você vê todo mundo que entrou na live, que escreveu, só escreveu coisa positiva sobre a pessoa generosa que você é, a pessoa caridosa, então, e o bacana é que você não esqueceu de onde você veio. E essas histórias que você contou, tem que contar mesmo, que você tem que ter muito orgulho de quem você é, de quem você se tornou, de tudo aquilo que você viveu na dureza no passado, fez você se transformar nesse vitorioso que você é. Então tenha muito orgulho de quem você é, porque quem te conhece deu para perceber que gosta muito de você. E além do mais, você falando do mestre Bani, falando do Renzo, então isso tudo, lealdade, gratidão, tem a ver com artista marcial. Então, hoje em dia, todo mundo tem que saber que tem que respeitar o mestre, tem que respeitar quem em algum momento estendeu a mão para você, como você citou o mestre Helson, o Renzo. Então, assim, você é uma pessoa muito digna e ter conversado com você foi algo
eu particularmente fiquei bastante feliz, mestre. Amém. Gostei muito e vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Quero mandar um abraço aí pro meu afilhado aí do Lutando para Vencer. Cara, é tanta gente que eu tenho que mandar um abraço. Tem um Fusca Lanche aí do Kleber, onde eu fico lanchando lá, engordando. Tem tanta gente para mandar abraço aí. O Borba, pô, gratidão aí, Borba. Sérgio Nascimento, continua com o teu projeto, cara. Eu vou ficar do seu lado aí. Nós vamos encher o ginásio para a gente distribuir cesta básica para todo mundo. Você sabe disso. Um beijão pro meu filho Alain, Marcelinho, Marcelo, um abraço para Shirley, Lindonete, é muita gente. Karina, beijão. E lembra das nossas histórias lá naquele Havaí. Obrigado por tudo. Obrigado, Scarpelli, pela oportunidade. Osso. Tamo junto. Vou deixar essa live salva aqui direto, se o pessoal quiser ver. Sim, siga o canal, siga o MMA Debate Oficial aqui no Instagram. Vou deixar essa live salva para sempre no IGTV. Amém. E amanhã eu vou colocar lá no canal MMA Debate no YouTube. Se inscrevam lá também. Uma honra, mestre. Fica com Deus. Boa noite. Os.